14 de abril de 2023, sexta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus ressuscitado. Estamos na oitava da Páscoa, na alegria do ressuscitado. Nós vamos hoje meditar o evangelho que a igreja nos propõe nesta sexta-feira, João 21, do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos e meditarmos este evangelho tão bonito. Nós percebemos neste evangelho que Jesus se manifesta como ressuscitado pela terceira vez a 7 de seus discípulos, que significa a totalidade da sua igreja. À noite, os discípulos, igreja, não pescaram nada. Essa noite, para nós, significa os momentos sombrios da nossa existência. Tantas situações difíceis pelas quais nós passamos, não é verdade? São as noites, os momentos de trevas, os momentos difíceis da vida. Sem Jesus e ainda nas trevas, a missão é infrutífera. Talvez, mesmo sendo noite, mas se eles esperassem pelo ressuscitado, aguardassem pelo ressuscitado, se eles convidassem o ressuscitado para estar com eles, talvez mesmo sendo noite, teriam pescado. Mas pescavam à noite e pescavam sem o ressuscitado. A situação da nossa vida que retrata a noite, o padre acabou de dizer, situações difíceis. A situação da nossa vida que retrata a ausência de Jesus ressuscitado são as nossas indisplicências diante da busca da igreja.
Os momentos que nós nos afastamos de Deus por meio da igreja, os momentos que nós queremos levar a nossa vida sozinhos, pensamos não ter necessidade da fé, pensamos não sermos necessitados da espiritualidade, pensamos não sermos necessitados dos sacramentos da igreja. Eis o significado da ausência de Jesus. Mas ao raiar do dia, que significa a luz da ressurreição, Jesus se faz presente e ordena a pescaria. A igreja obedece. Nós percebemos que os apóstolos, sem nada dizer, quando o ressuscitado diz: lançai a rede à direita da barca, achareis peixes. Os apóstolos, os discípulos não perguntam nada e simplesmente eles obedecem. E a pesca é abundante. Depois eles saem da pesca e começa o banquete que já estava preparado. Aqueles que caminham com Deus, meus queridos, Deus prepara tudo. Nós simplesmente vamos cumprindo o que nos cabe neste mundo, nesse trajeto, neste vale de lágrimas, mas Deus já tem tudo preparado que vem adiante. Aqueles que caminham na sua companhia, na companhia do ressuscitado, estava preparada a refeição, que significa a Eucaristia, Jesus e os seus apóstolos, que significa Jesus e a sua igreja, a igreja junto do seu Senhor, do seu amado Senhor que é o ressuscitado. Que nós possamos guardar essas cenas hoje no nosso coração para vivermos e reproduzirmos essas mesmas experiências que os apóstolos viveram no cotidiano da nossa vida, sobretudo nos momentos difíceis, de trevas, nas noites, sobretudo nos momentos em que a gente se percebe longe da igreja, que são os momentos que nós não estamos com o ressuscitado no nosso barco. Nós, meus queridos, só podemos ser salvos por um nome e pela presença de um que é Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor e Salvador. Jesus Cristo, um ser humano ressuscitado, que é o nosso Deus. Meus queridos, a missão, ela se dá pela força do Espírito Santo, por sua ordem e na sua presença, né? E é pela presença do Espírito Santo que Jesus perpetua no tempo, na história, a sua presença. Por isso nós precisamos da presença do Espírito Santo para nós nos vermos diante da presença do ressuscitado. O ressuscitado, ele se faz presente hoje, no nosso hoje existencial, por meio do Espírito Santo. Então, que nós, meus queridos, duas coisas. Primeira coisa, nos momentos de noite da nossa vida, né, que nós aprendamos que o sol vai raiar, a noite não permanece. Tenhamos esperança. Segunda coisa, nos momentos escuros, nas noites, nos momentos difíceis, que nós estejamos na igreja, que nós tenhamos junto de nós o ressuscitado, porque com ele todo o nosso esforço, as nossas lutas, as nossas batalhas, elas não se tornam frustradas, mas elas são como essa pesca desse evangelho de hoje, abundantes em bênçãos. Aprendamos com os apóstolos. Desejo uma sexta-feira abençoada, com muitos peixes de bênçãos na sua vida, na sua história. Desejo um fim de semana cheio da presença do ressuscitado. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.